Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal falando das profecias do profeta esquecido pelo povo. Sofonias. O profeta Sofonias alertou o povo de Judá sobre as consequências que havia de vir se eles continuassem naqueles pecados e desobediências a Deus. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ele clamava para que o povo despertasse da sua indiferença antes que fosse tarde demais. Seu apelo era mais do que uma advertência. Na verdade, era um grito de misericórdia, para que Judá se arrependesse e voltasse para o caminho da retidão. A mensagem de Sofonias ecoa até os nossos dias, lembrando de que a corrupção e a indiferença espiritual têm consequências inevitáveis. Poucos texto bíblico descreve o dia do Senhor com tanta intensidade quanto o livro de Sofonias. Para ele, isso não era um evento distante, mas uma realidade iminente que pairava sobre Judá e o mundo inteiro. Ele descreve como um dia de escuridão e desespero, onde o julgamento de Deus seria derramado sem misericórdia sobre os ímpios. Não havia lugar para esconderijo. Tanto os ricos quanto os pobres e os governantes, responsabilizados pelos seus pecados. Era um dia em que a soberania de Deus seria revelada de forma incontestável. A imagem que Sofonias pinta do dia do Senhor é carregado de simbolismos poderosos. Ele fala de trombetas soando, anunciando a guerra divina, da rebeldia humana. As cidades seriam devastadas, os campos seriam consumidos e o silêncio do terror tomaria conta dos povos. O fogo da ira de Deus não era meramente destrutivo, mas purificador. Era como um forno que queimaria todas as impurezas para restaurar a criação à sua condição original de santidade. Para os que permanecessem em pecado, seria um dia como um completo desespero. Esta visão, no entanto, não era apresentada apenas para assustar. Sofonias tinha um propósito claro: alertar ao povo que ainda haveria tempo para se arrepender. O dia do Senhor era um dia de justiça, mas também de oportunidades. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que todos se voltem para ele. O profeta então via as suas palavras como um chamado urgente para que o povo considerasse as suas ações e buscasse refúgio no Senhor. O dia da ira não se limitava ao reino de Judá. Sofonias enxergava um julgamento universal, atingindo todas as nações. Isso reforçava a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele não era apenas o Deus de Israel, mas o Senhor dos céus e da terra. Este caráter universal do julgamento apontava para um futuro em que todas as coisas seriam renovadas.
mas apenas aqueles que se rendessem a Deus fariam parte deste novo começo. A visão de Sofonias sobre o dia do Senhor ainda ressoa no nosso tempo. Ela nos lembra da seriedade que devemos tratar os nossos relacionamentos com Deus. O julgamento é real, mas a graça de Deus também é abundante para aqueles que a buscam. Os pecados mais graves anunciados por Sofonias era a idolatria, que permeava todos os níveis da sociedade. O povo de Judá havia abandonado Deus que os libertou do Egito e abraçado a adoração a Baal, um deus cananeu, associado à fertilidade e à prosperidade. Os altares de Baal eram erguidos em todos os reinos, muitas vezes lado a lado com os altares ao Senhor, uma demonstração clara do secretismo religioso que irritava profundamente a Deus. O povo tentava agradar a todos os deuses, mas ao fazê-lo quebrava o primeiro e mais importante juramento: não terás outro Deus diante de mim. Além de Baal, o povo também se voltou para a adoração aos astros celestiais, o sol, a lua e as estrelas, que deveriam ser sinais da majestade criadora de Deus, tornaram-se objetos de cultos e rituais. Eram realizados sobre telhados e altares altos, numa tentativa de atrair bênçãos de proteção. Essas práticas importadas de outras nações demonstravam não apenas infidelidade a Deus, mas também uma completa falta de confiança em sua soberania e provisão. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos que nas profecias do Sofonias as pessoas estavam profundamente corrompidas e distantes de Deus, porque adquiriram práticas estranhas, esquecendo as boas práticas e obras a qual costumeiramente faziam todos os dias. Eram adoradores do Deus vivo, Criador de todas as coisas, mas começaram a adorar outros deuses e fazer cultos para esses deuses e altares e sacrifício para Baal. Era tamanha a sua cegueira que começaram a adorar os astros, desobedecendo a Deus e lhe entristecendo profundamente, como se estivesse cego e surdo. O povo estava adorando a outros deuses e cada vez mais se distanciando de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, meus amigos e irmãos em Cristo, vemos através das profecias de Sofonias que o povo abandonaram a fé e o povo se distanciaram de Deus, tomando outros caminhos, se desviando completamente da sua vontade. Observamos nos dias de hoje o povo adorando a outros deuses da mesma forma, no pecado da idolatria, o qual entristece o coração de Deus. Vemos nos nossos dias que o povo ignora
as mensagens da Bíblia Sagrada e adoram aos seus deuses abertamente e faz altares em qualquer lugar, mesmo ao lado da casa do Senhor, como se fosse uma provocação ao Deus que criou todas as coisas. A humanidade precisa de abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, começar a colocar em prática e reconhecer os seus erros, os seus pecados e abandonar as suas práticas e voltar ao primeiro amor. A humanidade tem que se conscientizar que Deus é o Criador e o soberano de todas as coisas e só a Ele devemos adorar e prestar louvores. Portanto, meus amigos, irmãos em Cristo, dê ouvido à palavra de Deus, tenta entender, abrindo o seu coração e a sua mente, e assim você vai reconhecer que Deus está pronto a lhe perdoar e quer que você volte novamente aos seus conselhos e aos seus ensinamentos, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!